Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao Fica a Drica. Bem, no vídeo anterior eu falei a respeito do abuso sexual que as crianças sofrem e das dicas a respeito de como observar as suas características, os seus comportamentos para poder ajudar as crianças. E nós mencionamos a respeito do desenho, né? Que o desenho, ele é uma forma da criança se expressar e é onde ela realmente começa a mostrar tudo o que aconteceu com ela. Então hoje eu quero falar para você a respeito do que observar nos desenhos dessas crianças em que você pode estar suspeitando de um abuso sexual, né? Bem, os desenhos das crianças vítimas, então, de abuso, ela tem uma simbologia muito própria, muito característica, né? Que é comum e que se repete em todos os casos, né? E lá se manifestam através das suas produções gráficas. Por exemplo, a hipersexualização é alguma coisa que realmente está sempre presente nos desenhos, né? Ou seja, um desenho cheio de significação sexual, né? Ela mostra de todas as formas a cama, ela mostra dentro da casa, ela faz questão de colocar a cama, ela faz questão de colocar o lugar onde tem acontecido. Quando ela desenha um lugar aberto, uma paisagem, ela faz questão de colocar fora do contexto, né, a situação que ela tem vivido ou que ela passou, né? Então observem a hipersexualização dessa criança, né, que vai sempre demonstrar também a questão do sexo aparecendo ali, sempre um símbolo sexual solto no desenho, né, sem nenhuma ligação no contexto, tá? Elementos erotizados é uma outra característica do desenho, né? Ela usa de antropomorfização, no caso, por exemplo, uma borboleta, né, que não tem sexo, ela coloca um pênis na borboleta, né? Então ela coloca sempre órgãos genitais em figuras, em desenhos. O jacaré, né, por exemplo, um peixe, enfim, ela demonstra a sexualização, esses elementos erotizados em todos os seus desenhos. Ela tá sempre rabiscando, né, então um pênis, uma vagina na carteira escolar, não só no seu desenho, né, naquele que ela vai apresentar para a professora de artes ou aquele desenho que ela tá fazendo em casa, né? Ela sempre coloca então os órgãos sexuais ali aparentes, né? Na lousa, na carteira, na mesa do professor, no caderno do colega, né? Enfim, ela tá sempre colocando, expondo, pondo para fora e de alguma forma sinalizando que alguma coisa está acontecendo ou já aconteceu com ela. Então ele passa a ser um discurso constante, né, no seu hábito de vida. Outra coisa que aparecem nos seus desenhos, né, são os conteúdos sexualizados, ou, por exemplo, tudo ela leva para malícia, né? Na vida também, né? Tudo leva para malícia. Ela gosta de ouvir e dançar músicas sexualizadas, né? Ela gosta de dançar. Então o funk é uma das preferências, principalmente quando o repertório dessas músicas são sexuais, tá? E também as características em que os personagens assumem ali uma identificação sexual. Então, por exemplo, a história da Chapeuzinho Vermelho, o lobo tem um pênis longo aparente, a Chapeuzinho Vermelho, ela tem seios gigantes e a vovozinha precisa mostrar a sua vagina. Então, tudo isso aparece no desenho da criança sexualizada. Então, onde não tem nenhuma caracterização, ela torna caracterizado, tá? Bem, essas produções gráficas, segundo Boutonnière, elas evidenciam 3 tipos de expressões pictoriais, tá? Então vamos ficar atento. 3 tipos de expressões pictoriais sexuais, tá? Então na primeira, na expressão que nós chamamos de expressão bruta, ela demonstra reproduções dos órgãos genitais ou do ato sexual. Então, primeira característica, sempre aparente, né? Na expressão bruta. Simplesmente ela coloca ali os órgãos aparentes, ok? A reprodução, então, dos órgãos genitais. Segundo,
numa expressão realista. Então, o desenho que tem uma expressão realista que identifica todas as características dos objetos, dos lugares, das pessoas, é onde também essa criança coloca de uma forma habitual, né, conforme os hábitos, os costumes da vida social dela. A sexualidade manifesta no vestuário, nas formas corporais, né? Então, tudo que é uma expressão real, ela vai sexualizar. Então, uma roupa provocativa, uma roupa em que deixa os peitos muito aparentes, né? Um decote extremamente grande, uma saia super curta, né? Tudo aquilo que ela pode, no seu sentimento, deixar aparente para provocar essa situação de que a sexualidade está ali manifesta, né? Não só nos desenhos, tá? Muitas vezes até na sua vida rotineira, mas nos desenhos tudo isso aparece, é muito fácil de ser observado, tá? Nas formas corporais. Terceiro, então, na expressão simbólica, né? Onde o desenho ele deve ser interpretado dado ao caráter particular sexual dos objetos, né? Então, simbolicamente, existe uma antena, por exemplo, na casa ela faz essa antena com um perfil de pênis, né? Existe na árvore, os galhos dessa árvore, ela faz esses galhos com um formato de pênis, né? Outro exemplo, o telhado da casa, quando ela está desenhando as telhas, lá no meio ela coloca um pênis. Ou seja, ela vai querer fazer uma expressão simbólica o tempo todo, em qualquer situação onde uma forma, né, geométrica possa dar uma oportunidade de transformar isso nessa forma genital, ok? Então, são 3 características que são mais aparentes nos desenhos das crianças, segundo o que defende em termos de produção gráfica F. Boutonnière. Bom, os desenhos de crianças abusadas, eles vão nos transmitir sempre uma impressão de caos, de evasão, de ansiedade. Então é sempre um desenho muito mais depressivo, né? Os desenhos das crianças abusadas, elas transmitem simbologia fálica, né? Não só numa impressão, mas ela desenha realmente, né? Ela deixa claro isso no desenho, né? Essa simbologia sexual, né? Ou do pênis ou da vagina, que conduz à sua verdadeira realidade, condiz com a sua verdadeira realidade, né? Outra questão, a percepção do corpo distorcida, né? Então, quando ela faz no desenho o corpo de um homem ou de uma mulher, né? Ela distorce totalmente a impressão desse corpo, né? Ela ridiculariza o corpo, o tamanho da cabeça, ela distorce o máximo que ela puder, porque ela coloca nesse desenho o ódio daquela pessoa que a abusou. Então, quando ela quer representar a sexualidade daquela pessoa, né? O masculino, por exemplo, digamos que tenha sido um homem, né? Então ela vai ridicularizar, ela vai fazer as formas completamente disformes de um corpo enorme, né? Que não tenha condições de caber no papel. Ela vai demonstrar essa agressividade em relação ao corpo distorcido, a forma, a ideia de ser humano distorcida, tá? Normalmente ela vai desenhar olhos arregalados, olhos muito grandes, para demonstrar que ela tá atenta, ela tá observando, ela tá com muito medo, né? Então ela sempre desenha olhos muito arregalados, olhos grandes. Então isso é um indicador de curiosidade, né? No campo da sexualidade, da sedução, não só do medo que ela tem constantemente. Então tudo aquilo que chama a atenção em relação ao sexo, ela coloca expressivamente no desenho, né? Arregalando esses olhos, né? A boca, ela costuma desenhar a boca grande, enorme, né? Aberta, né? Que tem a ver com a temática oral sádica, por conta da sexualidade oral, do sexo oral, né? Então ela demonstra aí uma boca bem grande no desenho. Todos têm um sorrisinho esticado e aí ela desenha as bocas abertas, redondas e grandes, tá?
justamente para marcar esta temática oral sádica, né? Quando ela usa dentes aparentes, né? Dentes grandes, dentes bem desenhados, ela também tem a tendência, ela tem o interesse de transmitir algo, né? Também agressividade, ok? Então, através da boca, ela está expressando toda a agressividade pela qual ela viveu, tanto boca como dentes. A cabeça quando aparece no formato muito arredondado, de acordo com De Campo, né? Ela pode ser um caso paranoide, né? Então, ou ela caracteriza o outro de uma forma assim paranoide, ou ela mesma, né? Uma pessoa extremamente fixada numa situação que a persegue constantemente. Então, ela demonstra esse cabeção, né? Como se a sua mente estivesse toda consumida, toda completa, toda sem espaço algum para absolutamente mais nada, mas ela já está ali contida, né? Com esse contexto, né? Então, o que contém nessa cabeça grande é tudo aquilo que aconteceu com ela, né? Então, como se fosse realmente um peso, como se fosse uma mente cheia, né? Que não tem espaço para pensar, para sentir absolutamente mais nada. Quando ela desenha ombros exageradamente arredondados, né? Isso assume uma confusão. Então, é uma confusão sexual, né? Os ombros são retos, ou os ombros são para dentro, né? Mas ela desenha de uma forma oval, de uma forma arredondada. Então, ela está desta forma assumindo uma confusão. Ela está passando por uma confusão sexual, porque ela já não consegue mais elaborar no seu desenho o formato ideal, o formato correto do corpo, como ele é, né? Então, ela começa a arredondar, né? Outra coisa, quando a criança desenha uma pessoa sem pescoço, né? Ela emenda a cabecinha, né, com o que vem para baixo. Então, essa parte do pescoço ela omite, ela junta o pescoço com o corpo. Ela está indicando conflito sexual, projetando isso no desenho, né? Então, como o pescoço, assim como o pescoço está ligado à cabeça, ou seja, a parte racional, a inteligência, a capacidade para transmitir para o resto do corpo, né? Essa identificação, essa ligação, a cabeça sem esse pescoço e ligada diretamente para o corpo, acaba predominando ali uma pulsão, né? Existe uma pulsão muito frequente e é uma pulsão sexual, é um impulso sexual, tá? Outra questão que vem ali da cabeça, a cabeça pouco investida, pequenininha, uma cabeça ignorada e um corpo grande, né? Uma cabecinha de mosquitinho e um corpo grande, né? Usando traços leves, bem leves, vai indicar insegurança, né? Uma certa ausência de conscientização do problema que ela viveu, né? Daquilo que afeta aquela dor, aquele descontentamento, aquela infelicidade, aquela angústia que ela se percebe vivendo, né? Aquilo que a perturba de uma forma muito grave. Então, eu não consigo pensar, não consigo imaginar nada, eu estou sozinha, eu não consigo ver saída. Então, ela desenha a cabeça bem pequenininha e o corpo grande, ok? Bom, gente, há muitos significados que podem ser observados nos desenhos, né? Sempre com características que vão indicar abuso, né? Então, observe aí algumas coisas, né? Se for o caso, anote isso tudo para que você possa observar nos desenhos dos seus filhos, nos desenhos dos seus alunos, dos sobrinhos, de crianças com que você convive, das quais você possa estar imaginando que possa ter ocorrido algum abuso. Então, anota aí quais são essas características para você observar, ok? Traços leves, né? A criança, ela tem medo de se expor. Então, observe se ela não tem firmeza nos seus desenhos, ok? Árvores grandes, né? Copa muito grande. A criança quer atenção, ela quer ser vista. E é isso que está expressando no seu desenho, né?
Uma árvore flutuante, ou seja, ela não tem chão, ela não tem terra, ela tá flutuando, ela tá fora da terra, né? Ela tá acima, ela tá no ar, tá solta no ar, sem chão. Significa insegurança, instabilidade, desequilíbrio. Então, mais uma característica que possa estar apontando que essa criança não está com tudo bem, né? Árvore sem raiz, por exemplo, né? Sem estrutura dos pais, né? As nossas raízes são aquilo que nos firmam na vida, naquilo que nós somos, com quem nós, de onde viemos, com quem convivemos. Então, uma árvore sem raiz, e a árvore sempre vai significar o eu, a própria pessoa, significa que ela é uma criança sem estrutura familiar, uma criança que se sente sem apoio dos pais, sem estrutura dos pais. Troncos finos significam uma baixa autoestima. Existe uma alta fragilidade emocional nessa criança. Então o tronco é fininho, né? Sem estrutura, tá? Nódulos nos troncos, sabe? Aqueles desenhos, as árvores que aparecem com aqueles nódulos, aqueles grosseirões no casco, né? No tronco da árvore. Isso demonstra falta de perspectiva, né? Isso demonstra trauma, né? Então, quanto mais nódulos surgirem, mais traumas essa criança está carregando. Então, cada nódulo é um trauma. Às vezes ela desenha um único nódulo, ela está carregando um trauma muito grande, né? E sim, sobre a falta de perspectiva que eu estava falando anteriormente, diz respeito aos desenhos de uma árvore seca, só com galhos, sem folhagens, né? Uma árvore muito seca. Então, é uma criança que não tem perspectiva de vida, não sabe o que vai fazer, tá? Um fruto caído, vê lá uma árvore cheia de maçãs ou cheia de laranjas e um fruto tá caído, tá lá no chão, né? Ela desenha então esse fruto no chão. O que significa? Que a criança se sente podre, aquela fruta amadureceu, não foi colhida, ninguém teve interesse por ela, caiu no chão e apodreceu, né? Então, quando algo foi ruim, quando algo aconteceu de ruim, a árvore ela derruba, né, o fruto, ela cai, a fruta cai, então ela tá ali no chão sem nenhum tipo de utilização, sem nenhum tipo de utilidade, porque ela não presta, ela tá podre, tem que ser jogada fora. Esse é o sentimento que a criança quer expressar quando ela desenha, ou adolescente, tá? Não é só a criança. Lembrando que o desenho clínico ele pode ser observado num tratamento terapêutico não só para crianças, ok? Inclusive para adultos, ok? É muito característico que apresente-se ali nesse desenho as questões vivenciadas. Uma outra questão, por exemplo, numa casinha, quando desenha a casinha, a casa sempre significa também o eu, né? A minha habitação, o meu lugar, quem eu sou, onde estou, de onde eu vim, né? Então a casa sou o eu, o meu ser. Então quando ela desenha a casa, ela está desenhando a si mesma, ela está projetando as suas emoções, né? Então casa de portas e janelas fechadas significa que ela não está aberta para relacionamentos ou interação com o meio, ela não é receptiva, então ela fecha tudo, ela se fecha, ok? A chaminé numa casinha, né? O que significa então aquela fumaça saindo daquela chaminé? Significa tensão interna, né? Consigo mesma, né? Onde a fumaça fogo, né? Então onde as emoções dela estão completamente borbulhantes, estão queimando, né? Elas saem em forma dessa tensão interior. Aliás, a chaminé, que é o lugar de onde sai toda essa fumaça, de onde sai essa tensão, né? Então existe ali um recipiente que acomoda toda a situação que está sendo queimada e ali ela vai sair. Então a estrutura, né, da chaminé tem esse significado de lugar de tensão, tá? Tensão interior. Agora sim, a fumaça da chaminé. A fumaça da chaminé, ela tem então a traduzir, a caracterizar tudo aquilo que está sendo queimado, tudo aquilo que está sendo gasto, tudo aquilo que está sendo consumido dentro dela, né? E principalmente quando a criança, o adolescente, enfim, desenha a fumaça saindo da chaminé toda tremidinha assim, sabe? Parece um mini zigue-zague, bem tremidinho, bem tremidinho. Isso significa trauma escondido, trauma profundo escondido, tá? Então observe, como eu disse, cada um desses detalhes nos desenhos.
O Sol tem várias características, né, positivas também, mas quando esse Sol está desenhado do lado direito, significa que o pai não tem uma boa representação na vida da criança. Porque o Sol desenhado do lado oposto, do lado esquerdo, este sim significa uma ligação forte com o pai. E quando o Sol é brilhante, cheio de raios, maravilhoso, do lado esquerdo, sim, significa então uma forte relação, um forte relacionamento, né, com o pai. Então é porque tá tudo positivo, tá tudo bem, mas se existe algum problema com esse pai, a criança desenha o Sol do lado direito, ok? Então, significa que ele não tem uma boa representação na vida da criança. E o que será essa representação ruim? Será que, diante de outras características que essa criança já apresenta, não possa significar justamente uma questão de abuso? Pois é, tem que observar todas as características que ela tem demonstrado. Quando essa criança desenha uma família, né? O que a família representa para ela? Se ela desenha ela, né, como criança, ao lado da mãe, oposta ao pai, completamente longe do pai, pode ter certeza, existe aí um Édipo negativo, né? Ela não teve, na sua infância menor, dos 4 aos 7 anos, né, um bom relacionamento com esse pai, não teve ligação com esse pai. É uma tendência da menina ela ser apaixonada pelo pai, aproximar-se desse pai, o pai tornar-se o seu herói, ser tudo para ela, né? Mas se essa criança, ao invés disso tudo, foi abusada nesta idade, nessa fase, ela vai, além da agressividade colocada no papel, ela vai demonstrar que o pai é esse causador. E ela vai desenhar esse pai longe dela, tá certo? E tem várias questões, né? A posição do desenho, então numa posição horizontal, observem a parte superior desse desenho. Se a criança desenha tudo na parte superior, tem um significado. Se ela desenha tudo na parte central, tem outro significado. Se ela desenha tudo na parte inferior, tem um outro significado, né? Então, por exemplo, tudo que for desenhado na parte superior sempre vai representar uma expectativa futura, saudosista, né? Uma coisa que traz memórias boas, né? Saudosista. Significa autoestima. Então, sempre na parte superior, demonstrando aquilo que é positivo, aquilo que é bom. Autoestima, projeções futuras, né? Memórias saudosas e boas. Quando ela desenha tudo na parte central, traz ali uma ideia mais equilibrada na sua vida. Mas mesmo assim, né? É bem próximo, com certeza, aquelas ideias desenhadas na parte superior da folha. Então, também é saudosista, ou seja, também traz muitas memórias presentes, também tem umas projeções futuristas, ou seja, ela planeja a sua vidinha, né? Então, é um desenho mais equilibrado, ok? E na parte inferior, quando tudo está desenhado na parte inferior, ela está demonstrando baixa autoestima, ela está demonstrando impulsividade, ela está demonstrando tristeza e essa questão saudosista, porém de memórias ruins. Então, essas são as características mais generalizadas do desenho, na parte superior, central e inferior. Agora, tem características muito interessantes quando ela desenha só do lado direito, quando ela desenha só do lado esquerdo, ou na parte central, de um desses níveis da folha, né? Superior, central e inferior. Então tem uma outra correlação, né? Então, por exemplo, o inferior, vamos dizer, inferior direito, né? Quando ela desenha lá embaixo, no cantinho direito, ela tem ali sim uma projeção mais saudosista, de memórias passadas, né? No sentido de... aliás, desculpa, ela tem uma ideia mais triste, né? Mais cabisbaixa, apesar de ter planos ainda, porque está do lado direito, né? Porque o plano direito é futurista. Então, ela tem uma baixa autoestima, ela uma criança muito ansiosa, ela quer demonstrar isso, quer demonstrar impulsividade de uma forma cada vez maior, cada vez mais progressiva, tá? Então, essa ideia, por exemplo, do desenho feito todo do lado
inferior direito, para baixo e canto direito, tá? Quando ela desenha, então, do lado oposto, esquerdo, no cantinho lá embaixo, no canto inferior esquerdo, o que ela está demonstrando ali? Saudosismo, memórias, né? Memórias que ela gostaria de que fossem boas, que ela gostaria que trouxesse alegria, mas na verdade são memórias que trazem tristeza, baixa autoestima e uma impulsividade regressiva, né? Ela tende cada vez mais se diminuir para se eliminar, né? Essa é a sensação que essa criança tem e é o que ela quer expressar no desenho. E também na parte inferior central, né? Então na parte central, lá no canto, né, lá para baixo, na parte mais baixa possível, mas no centro, né, lá embaixo, no inferior das 3 níveis, lá embaixo, bem no centrozinho, não do lado direito nem do lado esquerdo. Ela tá ali, então, desenhando dessa forma porque ela demonstra tristeza, ela demonstra baixa autoestima e impulsividade. Deu para você entender? Então é isso, observa, né, as características, quando tá na parte superior, na parte central, na parte inferior, tudo isso também tem um grande peso e nos mostra o que essa criança está querendo expressar. Bom, eu não ia deixar para vocês todos os detalhes, mas vou dizer para você também, então, os outros lados do desenho, superior e central, ok? Então anota aí, ó, superior direito, tá? É uma criança que então tem ideias futuristas, ela tem uma autoestima, porém ela é muito agressiva, né? Superior, lá em cima, no cantinho direito. Superior, lado esquerdo, lá em cima, só do lado esquerdo. Gente, só vai ter equilíbrio nesse desenho quando a criança desenha tudo do centro para fora. Quando ela se isola num canto ou noutro, ela está demonstrando alguma situação desequilibrada, ok? Então, o superior esquerdo, lá em cima, porém no cantinho esquerdo, ela demonstra saudosismo, agressividade, autoestima, porém é uma criança muito autoritária, tá certo? Então, isso são marcas que demonstram aquilo que ela está sentindo, tá certo? Na parte superior central, lá em cima, mas no centro, tá? Não é no centro total da folha, é do alto para a parte central, né? Ela está demonstrando, então, nos seus desenhos, agressividade, ela está demonstrando autoestima, né? E uma característica exigente, né? Ela é uma criança muito exigente. Na parte central esquerda, né? Então fica do lado esquerdo, na parte central, centro esquerdo, ok? No centro que eu digo da folha, joga para o canto esquerdo o desenho. Saudosista, depressivo e regressivo, uma tendência à regressão, ok? Da sua vida, dos seus interesses, dos seus planos, das suas memórias. Centro-direito, não é na parte central da folha, é do centro-direito, não é nem no canto superior, nem no canto inferior, no centro-direito, ok? Demonstra, então, uma criança futurista, impulsiva e reflexiva. E como eu disse, só na parte central que esse desenho demonstra equilíbrio. Bom, pessoal, são essas as nossas dicas para hoje em relação a observar, né, o desenho da criança, porque o desenho da criança, ele realmente caracteriza os seus sentimentos, ok? Então observe, acompanhe, né, para que você possa identificar se essa criança está clamando por ajuda, tá certo? O desenho, então, é uma grande ferramenta clínica para observação, ok? Se você tem dúvidas sobre isso tudo, ou mesmo após ter observado tudo isso no desenho, encaminhe essa criança para uma terapia, para que realmente o desenho clínico possa ser avaliado, ok? Bem, esse é o Fica a Drica do dia de hoje, que você possa ter aproveitado e aprendido para poder realmente observar e cuidar das nossas crianças. Um beijo no coração e até o próximo Fica a Drica. Tchau!